Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. Um processo produtivo agroecológico, ele se torna muito mais capaz de alimentar as pessoas. Olá, hoje nós estamos aqui com a Dinalva Donizete Ribeiro. A Dinalva é nossa convidada no encontro de hoje. E ela é geógrafa, tem mestrado e doutorado com ênfase em geografia agrária e pós-doutorado em ciências sociais com ênfase em sociologia rural. A Dinalva também tem uma experiência de vida muito interessante, porque ela nasce numa família camponesa, né, e vive em diversas comunidades camponesas, então todo esse repertório acadêmico que ela construiu tem como base essa vivência também com a terra como camponesa. Seja muito bem-vinda, Dinalva, aqui no nosso bate-papo. Existe uma certa visão em relação à agroecologia como se ela fosse a prima pobre, né, de todo o processo de produção alimentar. E a gente percebe que existem sim tecnologias e técnicas muito aprimoradas dentro do contexto da agroecologia e que essas tecnologias, pelo que você me trouxe até agora, de exemplos, se você quiser comentar um pouquinho mais, seria interessante, elas estão a serviço na agroecologia não para uma maior quantidade pura e simplesmente de produto para entrar no mercado, está a serviço, na verdade, de um cuidado com todo o meio, um cuidado com todo o ambiente, inclusive com o produto. Então, não dá para dizer que a agroecologia é destituída de tecnologia ou só possui uma tecnologia rudimentar, né? Esse aí é um equívoco bem comum, né? Assim, é usual pensar que nós estamos falando de um fazer no campo, de um processo produtivo que obrigatoriamente vai ser realizado assim de uma forma extremamente penosa, rudimentar, com ferramentas em desuso, né? E não é isso, longe disso. Porque se tem uma coisa que precisa ser destacada é o quanto as pessoas que lidam com a agroecologia, mulheres e homens e todo mundo, é criativo e cria ferramentas, e adapta ferramentas, inventa ferramentas. É uma coisa extremamente criativa, muito legal isso. E aí é preciso destacar também que a gente está falando de um processo produtivo para gerar renda, para ser comercializado. Nós não estamos falando aqui de uma proposta romantizada, né, de que hoje, século XXI, né, nesse contexto que a gente vivencia, de industrialização e urbanização acentuadíssimos, a gente não está dizendo que hoje é possível viver, até é possível, mas não é essa a proposta, viver
somente do que se produz e sem nenhuma relação com o mercado. Em absoluto, essa é uma outra lenda que precisa ser desconstruída. Nós estamos falando de processos altamente produtivos, complexos, com escalonamento, que atende a mercados, quase sempre mercados curtos e mercados locais, e que gera renda ou que tem alto potencial de geração de renda. Porque as pessoas que vivem no campo têm direito, como sujeitos no mundo, cidadãs e cidadãos, têm direito a adquirir tudo aquilo que elas querem adquirir com o dinheiro que geram a partir do que produzem, do que comercializam. Inclusive, muitas coisas para o processo produtivo precisam ser adquiridos. Se você vai instalar uma irrigação, você precisa de dinheiro para comprar aquilo. Se você vai adquirir freezers, refrigeradores para armazenar o que você colheu até o momento de levar para a cidade, de veículo, de todo o conforto, de eletrodomésticos, de itens pessoais, de vestimentas, de sapatos, de carros, de telefone, de internet, de animais, enfim, de mudas. Nós estamos falando de um processo produtivo capaz e com potencial de produzir alimentos e de gerar renda e gerar um bem viver no campo, para que as pessoas queiram seguir vivendo no campo, ou para que elas retornem para o campo, aquelas que puderem, para poder produzir e viver bem. Por isso, uma expressão que a gente também, sempre que a gente pode, a gente questiona e problematiza, essa expressão de produção para subsistência. Porque se a gente pegar a palavra subsistência e desmontá-la, vai ficar subexistência. E sub é uma coisa que está abaixo, né? Então é como se a gente estivesse falando que é um processo produtivo ou é uma cosmovisão que gera, no máximo, uma condição de subexistência, de estar abaixo da existência. E aí a gente estaria desqualificando por completo tanto a agroecologia enquanto cosmovisão, quanto todas essas técnicas que a gente estava mencionando agora há pouco, né? Então, a gente não está falando disso, a gente está falando de um processo produtivo capaz e com potência para produzir tudo que é necessário para o bem viver do ponto de vista alimentar da família, da propriedade, da comunidade, e ao mesmo tempo gerar renda para que as pessoas possam consumir aquilo que também precisam consumir, que não podem ser produzidos lá. E para isso, tecnologia é fundamental. Agora, tem uma coisa também que é legal a gente dizer, porque tecnologia, alguma ferramenta, vou tirar de tecnologia e vou trazer para a ferramenta. Uma ferramenta, uma máquina ou uma ferramenta, ela é boa quando ela resolve o problema de quem precisou usá-la. Aí, o conceito de tecnologia apropriado ou não se torna muito relativo. Porque para quem produz 5.000 hectares de qualquer cultura, vou dizer que soja, mas pode dizer que botar qualquer coisa no lugar, milho, cana, enfim, algumas máquinas são fundamentais, porque você não vai manejar com uma máquina menor ou manualmente 5.000 hectares, seja lá do que for que você tiver plantado. Aquela mesma máquina tem um custo elevado e ela precisa se pagar exatamente porque ela vai trabalhar muito, porque tem uma área plantada grande, então compensa o investimento. Então, para aquele perfil, aquela tecnologia é apropriada. Para um outro perfil, essa não é a tecnologia apropriada. Então, você pode dizer assim, essa tecnologia é ótima. Ela é ótima para quem? E ela é ótima para que contexto produtivo? E a tecnologia adaptada é incrível, né? Num assentamento rural, uma vez, eu vi um processo muito lindo, em que havia uma gangorra, aquela que cada um senta de um lado e fica brincando, geralmente criança, né? Uma leva e fica naquele movimento agradável. Tinha uma gangorra, essa gangorra funcionava como uma bomba. Toda vez que as crianças inclinavam, essa bomba fazia pressão e jogava água. Então, quando, por exemplo, tinha que irrigar por aspersores ou tinha que levar água para a caixa d'água, a mãe e o pai mandavam as crianças brincarem. Dizia, vamos gangorrar, crianças, vão brincar. E as crianças iam para a gangorra e esse movimento era um movimento de bombear.
Veja só, né, que inteligência, que raciocínio, que coisa fantástica. As crianças têm um lugar, brincando, elas contribuem com o processo, né, sem explorar as crianças, sem tirá-las da brincadeira para que elas trabalhem, né? Então, são tecnologias adaptadas e tem várias, poderíamos falar disso, assim, muito. E isso é agroecologia, a meu ver. Veja que extrapolou de novo a técnica produtiva, literalmente, né? A família se envolve, pensa estratégias, envolve todas as pessoas, porque é uma dimensão de um processo de vida, né, que envolve a produção de alimentos também. A gente poderia dizer que esse modelo de renda, de geração de emprego de renda, aconteça dentro de famílias, ou não necessariamente? Como é que você tem visto, como é que você tem acompanhado esse tipo de produção, assim? A agroecologia, ela tem se dado mais em ambientes familiares, ou não necessariamente, pensando na geração de renda? Tem sido mais em ambientes familiares, porque a produção orgânica em si, não necessariamente. A gente tem visto grandes fazendas num esquema bastante empresarial, com todos os ritos assim da agricultura empresarial, digamos, com produção orgânica. Lá em Brasília, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, é bem comum. Agora, quando a gente faz esse recorte, traz para um processo agroecológico, é muito interessante porque a cosmovisão, a agroecologia enquanto cosmovisão, é muito próxima da cosmovisão do campesinato. Elas são muito... Eu não sei nem dizer se elas se diferem, assim, se poderia existir uma sem a outra. A cosmovisão do campesinato, da família camponesa, ela é agroecológica por natureza. A agroecologia é um processo natural do campesinato. Então, as famílias camponesas naturalmente se organizam nessa perspectiva. Tem uma relação de afeto, tem uma relação de trabalho, tem uma relação extremamente criativa, mas isso tudo se dá enquanto um organismo vivo, a família é um organismo vivo. E aí no campesinato, não, a família é um organismo vivo e a comunidade também é um organismo vivo, porque a comunidade ela é composta por várias famílias camponesas, né? Logo, tem toda uma forma de trocar, de conservar, de se relacionar, de se apoiar, de fazer juntos, que é muito própria do campesinato e que também é muito própria da agroecologia. Eu não consigo ver muito essa perspectiva assim, de uma cosmovisão agroecológica fora do envolvimento das pessoas do dia a dia, do sítio, da casa. É muito comum todas as pessoas estarem envolvidas em alguma medida. E aí, às vezes, até mesmo as pessoas que estão fora, porque o campo brasileiro, o mundo todo, né? Mas vamos pegar Brasil, vamos pegar Goiás, o campo brasileiro está cada vez sendo mais pressionado por um modelo empresarial de exploração da terra, do solo, né? da água, aliás. E isso implica numa migração constante, né? A gente teve um pico de êxodo rural muito grande na década de 1970, 1980 aqui em Goiás, né? Com essa expansão da fronteira agrícola, da Revolução Verde, que a gente convencionou chamar modernização da agricultura, e isso tem sido cada vez mais intenso, cada vez mais a cidade brilha aos olhos de quem não está na cidade, cada vez mais a cidade seduz, né? As luzes da cidade, uma suposta facilidade, porque as coisas aparentemente estão à mão, né? Mas aí é um outro assunto, porque você tem que ter renda para poder comprá-las, mas enfim, a cidade é muito atraente. E o campo brasileiro tem sofrido muito desse esvaziamento. A gente tem um problema sério no campo hoje, assim, de sucessão familiar, as famílias camponesas, em que as pessoas mais jovens estão na cidade, e quando morrerem ou estiverem muito envelhecidos, a mulher e o homem daquela família, não tem quem dê continuidade àquele processo produtivo. E aí eu quis chegar nesse lugar para dizer que
o envolvimento da família no processo agroecológico, ultimamente a gente tem notado que tem uma colaboração, inclusive, dessas pessoas que estão fora. Porque, às vezes, quem está fora, na cidade, os mais jovens que já vieram para a cidade, às vezes eles colaboram com a manutenção enviando dinheiro para financiar, às vezes, alguma técnica ou alguma tecnologia que vá possibilitar a transição agroecológica, que vá possibilitar os processos produtivos. E aí, aquele sítio, aquele lugar, voltando a gerar renda, pode ser que ele se torne atraente para esses que estão na cidade ter o interesse de voltar. Porque renda é fundamental. Nós não podemos, de forma alguma, romantizar e deixar de lado essa questão da renda. As mulheres para terem autonomia, as mulheres para terem força para se livrar de relacionamentos abusivos, de constrangimentos diversos, ela precisa ter renda para ela poder se firmar no lugar de autonomia dela. Os jovens precisam de ter renda, porque eles estão, inclusive, no momento, né, dessa coisa de compor o grupo, da aceitação de si no grupo. É muito importante renda para comprar o que é próprio, né, da juventude. E os homens, da mesma forma, né? Mas, enfim, a renda é fundamental. Nós precisamos pensar processos produtivos que gerem renda, que dê retorno financeiro a ponto de motivar as pessoas a seguirem no campo. Um assunto que sempre aparece, né, quando a gente está tratando de agroecologia, é sobre essa efetividade da agroecologia para matar a fome do mundo, essa efetividade da agroecologia para produzir alimentos em grande quantidade, e sempre fazendo um contraponto com a dimensão do agronegócio, né? Eu gostaria também de dar uma pincelada sobre esse assunto, porque nessa perspectiva que eu estou colocando da cosmovisão, essa cosmovisão da produção de mercadoria e de uma gestão dos negócios ligados à produção de comida, né, a isso dá-se o nome de agronegócio, que não chega a ser um conceito, né, é muito mais um modelo de gestão, né, a meu ver, é um modelo de gestão. Então, são cosmovisões muito distintas. De um lado, você está pensando uma produção de comida, e você está pensando um processo produtivo que tenha continuidade de médio e de longo prazo, porque é um processo produtivo na agroecologia em consonância com a natureza, e do outro lado, você está pensando uma relação com o mercado, né, e uma produção de mercadoria. A comida aqui não é mais comida, ela é a mercadoria, né? Ela sai desse lugar de comida para virar mercadoria, assim como a terra, como a água, enfim, né? Então, são cosmovisões muito distintas, são cosmovisões distintas, né? Uma forma muito diferente de pensar o que está produzindo e quem é que vai consumir. E da mesma forma que há quem diz que a gente não poderia alimentar o mundo com base em processos agroecológicos, eu também digo que é altamente questionável essa ideia de que a economia do agronegócio e essa perspectiva de gestão, né, dê conta de alimentar o mundo. Porque nós continuamos tendo problemas gravíssimos de fome, de doenças derivadas da fome, e também de doenças derivadas do excesso de comida. Então, nós temos uma população crescente, nós temos uma produção de alimento crescente, nessa perspectiva da monocultura, dos alimentos principais, né, que alimenta a população mundial, mas nós continuamos tendo problemas de fome. Então, aquela máxima que a gente está insistindo desde os tempos da Revolução Verde segue valendo até hoje, que nos falta distribuição de renda para acessar os alimentos. Se o problema do mundo fosse a produção de alimentos em si, a produção de comida, nós, de fato, não teríamos mais pessoas passando fome. Nós temos um modo de produção extremamente perverso, concentrador de renda, excludente do ponto de vista de raça, de gênero, de territórios, e que faz com que, inclusive, tem pesquisas que falam sobre isso, que falam que, inclusive, a maior parte
das pessoas que passam fome no mundo vivem em ambientes rurais, no lugar que, por excelência, deveria estar produzindo comida. E aí a gente percebe que, então, o negócio no campo, né, quando a gente traz para essa dimensão de agronegócio, ou seja, é um negócio aplicado às atividades agropecuárias, reproduz a mesma lógica de exclusão, de superexploração do trabalho, de assalariamento baixíssimo, de condições de trabalho muito degradantes e de concentração de renda, que faz com que você tenha uma produção de alimentos ampliada por uso da tecnologia química, mecânica e biológica, mas reproduz os mesmos índices de exclusão e de concentração que faz com que as pessoas não tenham comida. Aí, quando a gente olha dessa forma, um processo produtivo agroecológico, ele se torna muito mais capaz de alimentar as pessoas, porque ele vai envolver mais pessoas no processo produtivo, por conta da natureza do trabalho, que exige mais manejo manual. Você tem alimentos produzidos no entorno e disponibilizados nos mercados urbanos, então esse alimento chega mais barato, porque o custo do deslocamento do transporte é reduzido, então esse produto pode chegar mais barato e as pessoas da cidade podem comprar mais desses produtos. Então, nessa lógica, eu diria que um processo produtivo agroecológico tem muito mais potência e promessa de produzir alimentos e de alimentar pessoas do que um processo produtivo baseado exclusivamente na produção de alimento mercadoria, do campo, a terra, a água enquanto negócio. Assim, para encerrar nosso bate-papo, eu queria que você comentasse, fizesse algumas sugestões, desse algumas dicas para famílias que estão interessadas em iniciar um processo agroecológico no seu campo, mas, enfim, não sabe direito por onde começar, e propriedades que se encontram ainda em situações muito degradadas, assim, precisando assim, o processo de transição aí vai demorar um pouquinho mais. O que você indica para que esses dois casos aconteçam e vá se vivendo esse processo de transição até chegar num formato agroecológico mais ideal, assim, ou mais próximo do possível? Olha, eu acho que tem dois caminhos, assim, né? Um deles é revisar as posturas, né? Não é possível seduzir alguém para um processo agroecológico se essas pessoas não estiverem dispostas a revisar suas posturas diante do mundo, né? Então, isso é fundamental nessa perspectiva de agroecologia enquanto cosmovisão, né? Eu preciso revisar a minha postura no mundo, dos meus hábitos de consumo, de produção, e a forma como eu lido com os elementos da natureza, né? Então, a primeira coisa é convidar a olhar, fazer esse olhar crítico, assim, de como é que a gente tem lidado com o solo a ponto de deixá-lo exaurido. O que nós fizemos ao longo dos anos e das décadas que nós criamos essa erosão, essa vossoroca, que nós não temos mais, por exemplo, às vezes mina d'água, água em abundância, né, que são essas queixas que a gente sempre ouve no campo. O pessoal dizendo, 20 anos atrás aqui corria água, há 30 anos atrás aqui tinha um minadouro, até não sei quantos anos atrás a largura desse córrego era outra, era muito maior, há não sei quantos tempos eu tinha muito mais piqui nesse cerrado. As pessoas estão sempre falando disso, né, e as coisas estão piorando, cada vez o tom dessa fala é sempre assim, já foi melhor, nós já tivemos mais abundância e agora a abundância está sendo reduzida. Então, a primeira coisa é a gente provocar as pessoas a olharem isso. O que é que eu fiz nessa terra, nesse solo, com essa água, com toda essa natureza que me circunda, que me trouxe para cá, para esse lugar onde eu estou hoje, de um solo exaurido, de vossoroca, de erosão, de produtividade reduzida. Aí tem uma coisa que precisa ser considerada. Nem sempre tudo que acontece numa área é responsabilidade de quem está naquela área.
Às vezes é do entorno, como eu mencionei agora há pouco, a questão da água. Às vezes não é a pessoa, às vezes é o entorno dela que está desviando a água, usando água em demasia, às vezes usando agrotóxico, pulverização aérea, e aí você tem um comprometimento de polinizadores, de abelhas, enfim, que compromete uma produção local. Então, aqui o cuidado também é para não culpabilizar a vítima, né? Porque às vezes a família camponesa é vítima desse entorno, e aí nós não podemos levar para ela a responsabilidade de olhar para o problema e achar que o problema é só dela, né? Então, ter essa visão macro também, para saber o que é que derivou da minha prática nessa terra, ao longo dos anos que eu lido com ela, mas também o que é do entorno. E aí é uma oportunidade muito legal, porque o que for do entorno, então nós vamos ter que resolver com o entorno. Então nós vamos ter que nos articular, vamos ter que conversar com vizinhos, vamos ter que conversar com o poder público local, associações, cooperativas. Aí é muito bacana, porque vai desenvolvendo também esse senso de coletividade, de comunidade, para resolver aquilo que não é próprio. Então, a primeira coisa é essa: por que é que nós chegamos nesse lugar? E se eu quero sair desse lugar, eu tenho que mudar a minha visão, eu tenho que construir uma outra cosmovisão. Eu preciso desenvolver uma outra cosmovisão, porque se eu seguir com a mesma prática, eu não vou resolver isso. Posso até ter um paliativo, compro um adubo novo, compro uma semente nova, mas esse problema não vai se resolver por conta própria. Eu tenho que... É como se eu fosse resetar esse sistema. Eu vou zerar e começar de uma outra forma. E essa forma é a agroecologia, né? A transição agroecológica. Então, primeiro é esse olhar. E uma outra coisa é o tamanho das pernas, né? O que eu posso fazer com o que eu tenho? O que eu tenho? O volume de mão de obra, onde eu vou comercializar, onde que eu vou conseguir semente, onde eu vou conseguir mudas, e o que eu já tenho, né? Então, você vai diversificando a partir do que você tem. Não precisa zerar as coisas e começarem do zero. Você, na realidade, reseta o sistema assim. Você fala, olha, eu não quero mais ir por esse caminho, eu vou por outro. Mas aí eu pego o que eu já tenho. E sempre no sentido da diversificação. A agroecologia, ela é diversa por natureza. Quando nós estamos falando de agroecologia, nós estamos falando de diversidade. Nós estamos falando do plantio de muita coisa muito próxima, muito junto, um apoiando o outro. As plantas vão se apoiando, elas vão se ajudando, vão fazendo sombra uma pela outra, vão gerando nutrientes uma para a outra, vai gerando matéria orgânica para você picar e colocar no solo, uma vai atraindo insetos que beneficiam a outra. Então nós estamos falando de biodiversidade. E aí as mulheres são maravilhosas para isso, né? As mulheres são maravilhosas sempre, né? Assim, mulher é uma potência incrível no mundo. E as mulheres são incríveis, porque as mulheres têm uma memória de onde as coisas estão. E aí eu falo a memória assim, né? Que também tem a ver com afeto, né? As sementes, as mudas, a casa da outra pessoa, o quintal da outra pessoa. Então, onde que busca isso? Como que cuida? As mulheres são incríveis nesse processo. A agroecologia é um processo também muito feminino, muito feminino. Até porque esse pensamento mono, mais linear, infelizmente, culturalmente, ele foi mais cristalizado na mente masculina, né? E a mulher tem uma memória que eu acho que é talvez até celular mesmo, assim, ancestral, da coisa cíclica, pelo próprio corpo da mulher, né, que é cíclico, que sangra, que se recolhe, que ovula, né, e a gestação e o parto, essa coisa toda, a ciclicidade da vida, esse movimento cíclico em espiral, ele se manifesta muito no feminino.
né? Então, as mulheres fazem essa transição com mais facilidade, porque elas reconhecem esse movimento cíclico do tempo, da sazonalidade, do tempo da seca, do tempo da chuva, da lua, esse movimento todo da biodiversidade, da observação, da percepção. As mulheres fazem isso com mais facilidade. E aí não é aqui não quero de forma alguma polarizar, né, uma superioridade da mulher em relação ao homem, e nem o contrário, de forma alguma. Eu acho que é uma questão de uma disciplina mental que é muito linear, muito cartesiana, e muito para o mercado, e muito para o ganho financeiro, que é uma mente muito mais masculina, né, um olhar de mundo mais masculino. E aí, felizmente, as mulheres conseguem acessar esse lugar cíclico com mais facilidade, com mais rapidez.